Continuando nosso curso aqui de funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau, a gente vai ver aqui uma situação de um projétil que dá origem O00 no sistema cartesiano, segundo esse referencial, né? Percorre uma trajetória parabólica que atinge sua altura máxima no ponto 2 e 4. Escreva a equação dessa trajetória. Então, normalmente quando a gente vai fazer um estudo de função quadrática, né, a gente pode utilizar o gráfico como algo que nos ajuda a entender. Tá? Então, vamos lá colocar aqui esse gráfico. Bom, aqui a gente tem a altura, né? Ao invés de ser um f de x, a gente tem um h de t. E aqui nós temos o x, né, que é o nosso t. Tá? E aí, o sistema referencial é dado aqui o sistema cartesiano. Esse aqui é a origem O, em que x vale 0 e y vale 0. E aí um objeto é lançado. Ele sobe até uma altura máxima. Essa altura máxima é o ponto do vértice, é o nosso vértice, tá? Que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O que é isso? É o x do vértice e o y do vértice. Bom, essa é a informação da nossa situação. Lembrando que uma função polinomial do segundo grau é toda função que tem essa forma aqui, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. E que para resolver, por exemplo, para achar o zero, as raízes, né, a gente pode utilizar a equação de Bhaskara. O que é o zero da raiz? É o valor de x quando f de x igual a zero. Ou seja, isso daqui, ax quadrado mais bx mais c é igual a zero. A gente resolve isso usando a fórmula de recorrência, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, ou discriminante, é dado pela equação 4ac, b2 menos 4ac. Muito bem. Então, diante disso, a gente pode primeiro saber o seguinte. Quando x igual a 0, f de 0 é uma das soluções, né? São duas raízes. Quando o discriminante ele é maior que 0. São duas raízes que a gente chama duas raízes reais. Então, quando a gente tem uma aqui, a outra a gente pode achar. Tá? A gente já sabe que o discriminante é maior que 0, porque é um móvel, né? Uma bala que vai subir num lugar e descer no outro. Tá bom? Com cavidade voltada para baixo, portanto, a gente já sabe que isso aqui é menor que 0. Toca o eixo do y na ascendente, então a gente sabe que o b é maior que 0. Delta é diferente e é maior, né? Vamos colocar é maior que 0. Então, a gente já pode tirar essas informações só do que analisando aqui o movimento. Tá bom? Bom, vamos lá. F de 0 igual a 0 significa o quê? Significa que quando x igual a 0, ax quadrado mais bx mais c é igual a 0. Então, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c é igual a 0. A vezes 0 ao quadrado dá 0, b vezes 0 ao quadrado dá 0, c, então, é igual a 0. Essa aqui é o nosso primeiro dado. Ora, se c é igual a 0, então, por exemplo, o delta ele fica só igual a b quadrado, né? Olha só que interessante. Aqui a gente já pode... Isso aqui é 0, então isso aqui dá 0. Então, o delta já vai ser igual a b quadrado. Bom, a gente tem uma informação interessante aqui, ó. Olha só. O ponto máximo da trajetória é 2 e 4, ou seja, quando x igual a 2, y igual a 4, eu sei então que x do vértice é igual a 2 e é igual a menos b sobre 2a.
y do vértice é igual a 4 e é igual a menos delta, menos b ao quadrado, menos 4ac, mas aí não precisa colocar, porque deu zero, sobre 4a. Bom, isso já tem uma soluçãozinha interessante aqui, que é o seguinte. 2 igual a menos b sobre 2a, 4 igual a menos b quadrado sobre 4a. O que é que dá para a gente fazer aqui? A gente pega a expressão 2 e divide pela expressão 1. Então, vai ficar, olha, eu vou colocar, ó, 4 está para 2, 4 está para 2, assim como menos b quadrado sobre 4a está para menos b sobre 2a. É para que dá para simplificar aqui, os dois estão no denominador a dividido por a, dá 1. Dá para simplificar b e b quadrado aqui, ó, corta b quadrado com b. E dá para simplificar aqui 2, 4 e 2 aqui, ó, vai dar 1 aqui, vai dar 2. Menos, menos dá mais. Então, vai ficar assim, ó. 4 dividido por 2 é 2, igual a 2 menos menos dá mais, b. Logo, b igual a quanto? 2 igual a 2 vezes b, b igual a 1. Achamos o valor de b. C vale 0, b vale 1. Agora, basta achar em qualquer desses daqui o valor de a. 2 é igual a menos b sobre 2a. Logo, 2 é igual a menos 1 sobre 2a. Tá? 2 igual a menos 1 sobre 2a. Estou sem espaço aqui, eu não queria ir para outra. Você, por favor, apesar de estar meio na ordem ruim, mas você me ajuda, tá? Olha, C igual a 0, B igual a 1, já tá ok aqui. O A tem que ser negativo, que eu acho que está dando certo, né? Para B igual a 1, isso implica que 2 igual a menos B sobre 2A, menos 1 sobre 2 vezes A. Logo, se eu multiplicar todo mundo por A, eu vou tirar o A daqui e jogar para lá. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou tirar o 2 daqui e jogar para cá, tá? Então, eu multiplico tudo por A sobre 2. A vezes 2 dividido por 2 dá A. A vezes menos 1 dividido por 2A, aí o A divide por A. E multiplicado por 2 aqui embaixo, dá 4, né? Ó, A vezes 1 dá menos A. 2 vezes 2, 4A. A sobre 4A, corta A com A, fica menos 1 quarto. Pronto. Está aqui a nossa função. Por que está aqui a nossa função? Porque eu já sei que o A vale menos 1 quarto, x quadrado. B vale 1, x e C vale 0. Arrumando tudo, fica f de x igual a menos x quadrado sobre 4 mais x. Essa aqui é a nossa função polinomial do segundo grau. Estou escrevendo que nem os orientais aqui, da direita para a esquerda. Tá bom? Como é que a gente fez? Pegamos os pontos 0, 0, determinamos logo de início o C, né? Que é f de 0 igual a 0, então determinou que é o C. Tendo essa informação, eu já vi aqui que o discriminante dá delta igual a só b quadrado. A informação que eu tenho interessante aqui é que x do vértice e y do vértice é determinado. E aí, com isso, eu uso a fórmula menos b sobre 2a e menos b quadrado sobre 4a. Porque é menos delta, né? Lembra que é menos delta. E aí eu resolvo a equação, substituo, resolvo o valor de a também. E fica tranquilo resolver tudo. Não é isso? Muito bem. Compreendido? Espero que você tenha compreendido. Bom, vamos ver aqui uma análise, né, de alternativa a respeito do gráfico da função polinomial de segundo grau. Lembrando, função polinomial de segundo grau é esse tipo de função. Vai ser uma parábola. Vai ter concavidade assim
ou assim, se o A for positivo ou o A for negativo, né? Com cavidade para cima A positivo, com cavidade para baixo A negativo. Se o B for positivo, toca o Y subindo. Se o B for negativo, toca o Y descendo. Aí tem uma informação que a gente não falou nas aulas anteriores, é o seguinte. Se o discriminante for maior que zero, se o discriminante for igual a zero e se o discriminante for menor que zero. Bom, o que é o discriminante? O discriminante ele aparece na solução para achar as raízes, tá? Que é essa fórmula aqui que a gente chama de fórmula de Bhaskara. E quando isso aqui é maior que zero, tem solução nos reais e são duas. Quando é igual a zero, isso some e fica só menos b sobre o 2a, ou seja, só tem uma solução, as raízes são iguais, né? É só uma, quando é isso aqui é igual a zero. Então, ó, x1 é diferente de x2 e pertence aos reais. x1 igual a x2 e pertence aos reais. De outra forma, a parábola toca em 2 pontos, a parábola toca só em um ponto. Quando isso é menor que zero, não tem solução nos reais. Portanto, x1 e x2 não pertencem aos reais. Ah, mas ele pertence ao quê, Ricardo? A solução existe, mas ela está no campo dos números complexos. Tá? Um número complexo, para quem nunca ouviu falar, é um número que você escreve dessa forma aqui, onde A é a parte real e B é a parte complexa. Quem é esse I? Ele é uma solução matemática que é raiz de I, ou melhor, I ao quadrado é igual a menos 1. Tá? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, esses são os números complexos, só que eles é outro estudo, não é o nosso caso aqui. Tá bom? Você vai estudar, estuda em outro momento que não no primeiro ano do ensino médio. Que às vezes quem está assistindo está estudando isso, né? Bom, então é isso, tá bom? Vamos então analisar aqui. Ó. Quando o discriminante de uma função é positivo, é maior que zero, e ela possui ponto de máximo, ou seja, vai ficar isso aqui, ou seja, A menor que zero, o valor do coeficiente A é positivo? Não. Você vai logo traduzindo a partir do que eu falei, né? Quando o discriminante, ou seja, o delta, é negativo, é menor que zero não tem solução. E um detalhe, ele não vai tocar o eixo x, tá? Quando é assim, ele não vai tocar o eixo x. Essas informações assim, é bom você sempre ter à mão para quando for fazer os exercícios. E aí você tem que decorar, né? Tem jeito, porque se você não decorar, você acaba errando questões simples como essa daqui para você fazer a análise. Tá bom? Isso aqui, ó. São informações sobre o gráfico. É uma parábola, A maior que zero com cavidade para cima. Com cavidade para cima. A menor que zero com cavidade para baixo. Tá? B é positivo, toca o eixo Y subindo. B é negativo, toca o eixo Y descendo. Tá bom? Bom, quando o discriminante de uma função do segundo grau é negativo, delta é menor que zero, e ela possui ponto de máximo, ou seja, o A é negativo, pode-se afirmar com certeza que ela possui duas raízes? Com certeza é pelo contrário, né? Não tem duas raízes reais. Tá? Então também é falso. Quando o discriminante de uma função de segundo grau é negativo, ou seja, delta menor que zero, ela possui ponto de mínimo? Não dá para dizer. Pode-se afirmar com certeza que e ela possui ponto de mínimo. Tá. Não, eu li errado agora, né? Cuidado. Pode ler errado também. Quando o discriminante é menor que zero e ela possui ponto de mínimo. Eu não sei onde é que está esse ponto de mínimo, né? Ele está fora do eixo x, né? Porque delta é menor que zero. Está aqui o ponto de mínimo. Pode-se afirmar que o coeficiente A é negativo? Não. O coeficiente A é positivo para ter ponto de mínimo, né? Com cavidade para cima.
Vamos lá então para a última, aqui, penúltima, né? Quando o discriminante de uma função de segundo grau é igual a zero, quando delta é igual a zero, ou seja, toca apenas uma vez, né? Seja assim, toca apenas uma vez no eixo x. Pode-se encontrar duas raízes reais? Não, só uma, né? São iguais. As duas são iguais, é isso. É uma raiz só, né? Quando o discriminante de uma função de segundo grau é positivo, quando delta é maior que zero, e ela possui ponto de mínimo, ou seja, com cavidade para cima, A maior que zero. O valor do coeficiente A é positivo? Aí sim, correto. Resposta então, letra E. Tá bom? Então, essa questão foi para discutir a característica dos gráficos das funções polinomiais de segundo grau ou funções quadráticas. Mais uma vez, você precisa ter o entendimento como é que isso se relaciona para o gráfico, né? Então, um monte de informação aqui, ó. Fora esse daqui, né? Tá bom? Tem que ter esse cuidado aí para aprender a fazer. Olha aqui uma parábola, logo está vendo aqui, está de cara com uma função polinomial do segundo grau, provavelmente, ó, se a gente fosse continuar, estaria aqui a outra raiz, está aqui uma raiz, que é no 0, 0, e está aqui o ponto de máximo, tá? Esse aqui é o y do vértice, esse aqui é o x do vértice, lembrando que aqui o x é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá tocando, ó, primeiro, com cavidade para baixo, característica A menor que zero. Toca na ascendente, característica B maior que zero. Tem duas raízes, delta maior que zero. Ponto de máximo, né? Eu falei A menor ou A maior? A menor, né? Ponto de máximo A menor, é isso. Que mais? Característica que a gente pode falar. Bom, a gente sabe aqui quando o x vale 20, o y vale 2. Até aí a gente pode, só olhando o gráfico, a gente já tem essas informações. Agora vamos ler a questão. Um jogador de futebol se encontra a uma distância de 20 metros da trave do gol adversário. Quando chuta uma bola que vai bater exatamente sobre essa trave, a altura de 2 metros. Tá aqui, tá? Eles até facilitaram a nossa vida colocando já o gráfico da situação. Se a equação da trajetória da bola em relação às coordenadas na figura é y igual a x² mais 1 menos 2a x, a altura máxima atingida pela bola, ou seja, aqui o nosso y do vértice, a altura máxima, né? Isso aqui é a altura máxima, tá? É a posição da altura máxima. Vai ser quanto? E aí a gente vai ter que ver, né? Bom, eu sei que quando x igual a 20, y igual a 2. Então, primeira informação a gente pode fazer essa aqui, ó. Quando x igual a 20, x igual a 20, y igual a 2, tá? Quando x igual a 20, y igual a 2. Então, a gente pode substituir assim, ó. 2 é igual a vezes 20 ao quadrado, mais 1 menos 2a vezes 20. Certo? Essa é a informação que a gente já tem. A gente sabe também f de 0 é 0. Tá? F de 0 é 0. Então, quando y igual a 0, x igual a 0. Aí não resolve muito a nossa vida, porque aqui vai ser a vezes 0 ao quadrado, 1 menos 2a vezes 0. A gente já sabe que o c vale 0, né? Aí também não nos ajuda. Eu estou querendo saber quem é o menos delta sobre 4a. Olha, menos delta sobre 4a. Vamos só trabalhar um pouco aqui a nossa história. É menos b ao quadrado menos 4ac. Ora, sobre 4a. Eu já sei que aqui vai dar 0, porque o c vale 0. Então, a resposta do y do vértice é menos b ao quadrado sobre 4a. Eu tenho que achar o valor do b e o valor do a. Só que o b é 1 menos 2a, tá? Então, olha, só para a gente ter aqui já substituindo as coisas, depois a gente vê
como é que a gente resolve isso? Ó? Hoje a gente já tem essa informação, que já é algo interessante. Se eu determinar o valor do A, eu consigo resolver essa questão. Tá? Se eu determinar o valor do A, eu consigo resolver essa questão. Bom, informação. A tem que ser maior que 0 e 1 menos 2A tem que ser... A tem que ser menor que 0 e 1 sobre 2A tem que ser maior que 0. Por quê, Ricardo? Porque o A é negativo, já que é com cavidade para baixo. Está tocando o Y na ascendente, então B é positivo. 1 menos 2A é maior que 0. Isso implica o seguinte, que A tem que ser menor que meio. A tem que ser menor que meio. Ó, A tem que ser menor que 0 e A tem que ser menor que meio. Bom, tudo bem. Isso aí só é informação adicional que não resolve a nossa vida ainda, mas pelo menos dá alguma dica, caso seja necessário. Tá bom? Pois bem, então vamos trabalhar isso daqui para achar quem? Para achar o valor de A. Que é isso que a gente está precisando. Esse aqui não dá informação nenhuma. Então, só preciso aqui achar o valor de A. Tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo, então, arrumando, vai ficar 2 igual 20 ao quadrado dá 400. A. 1 menos 2A vezes 20. Aí, multiplica distributivamente, fica 20 menos 40A. Certo? Bom, 400 menos 40 dá 360A. 360A. Subtrai dos dois lados de 20. Aqui dá 0. Aqui dá menos 18. Simplificando essa história aqui, dá para simplificar por 9 por 18, né? Dá para simplificar por 18. 36 dividido por 18. Como é 360, dá 20. Então, se eu dividir todo mundo por 18, vai dar menos 1 igual a 20A. Logo, A igual a menos 1, 20 avos. Ok, deu legal. Dá negativo aqui, menor que meio. Isso é o valor do A. Bom, a partir daí é só a gente substituir aqui o valor do A, que é tudo que a gente tem, para achar essa altura, y do vértice. Então, bora trabalhar com isso aí. Pois bem, então diante agora do A igual a menos 1 sobre 20, vamos usar então aqui para calcular o y do vértice, que a gente chamou também de altura máxima, né? É menos 1 menos 2 vezes menos 1 sobre 20, tudo isso ao quadrado, sobre 4 vezes menos 1 sobre 20. Tá bom? Então, olha aqui, dá para simplificar, né? Menos 1 sobre 20, 4 vezes 1 dá 4. 4 sobre 20 simplifica, dá menos 1 quinto. Menos menos dá mais. Então, vamos deixar aqui apenas 1 quinto, certo? Aqui, olha, menos 2 vezes menos 1 sobre 20 dá mais 2 sobre 20 ou mais 1 décimo. Então, aqui dá mais 1 décimo, tudo isso ao quadrado. Certo? 10 vezes 1 mais 1 dá 11 décimos, ao quadrado dá 121 centésimos, dividido por 1 quinto. Simplificar isso, multiplica por 5 em cima e embaixo. Isso aqui dá 1. E aqui vai dar 121 vezes 5 dividido por 100. Dá para simplificar por 5 aqui, ó. Vai dar 1 e aqui vai dar 20. Dá 121 sobre 20. Então, a altura máxima vai ser 121 sobre 20, ou 12,1 dividido por 2, né? Simplificando aqui, tentando ajustar. 12,1 dividido por 2 dá 6,05 metro. Tá? Conforme aqui a nossa alternativa, letra C. Então, você atira o objeto e ele vai a uma altura máxima de 6,05 metros e depois começa a cair, né? Voltando, deixo para você tentar achar esse ponto aqui em que ele toca o chão, ou seja, a nossa segunda raiz, né? Nosso segundo zero da função. É facinho, dá para você calcular. Vamos aqui para uma próxima situação.
No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T, ou seja, a gente pode traduzir isso aqui, ó. Q de T vai ser um AT² mais BT mais um C, onde A, B e C são coeficientes, né? A, B e C são coeficientes que pertencem aos reais. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram 0 hora dá 1, 1 hora dá 4, 2 horas dá 6. Ou seja, Q de 0 é igual a 1, Q de 1 é igual a 4 e Q de 2 é igual a 6. Para decidir se devem interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O que significa isso? Após 1 hora do último dado coletado é 3 horas, né? Porque o último foi 2, então o último dado foi 3. Logo eu quero saber o Q de 3. Quanto é que vale esse Q de 3? Para saber isso, eu tenho que ter a função, senão eu não consigo prever. Isso basicamente é a modelagem matemática, né? Ela nos ajuda a prever situações. Pode ser real ou não, mas é um modelo que a gente pode usar. Então, vamos lá tentar achar isso. Primeira coisa, só para deixar uma coisa bem clara, né? Eu tenho uma função, quando é 0 está aqui, quando é 1 dá 4, está aqui, quando é 2 dá 6, está aqui. Ó. Então ele está com essa carinha aqui assim. Eu só sei esse ponto aqui. Eu não sei se ele vai diminuir, eu não sei se ele vai aumentar. Eu quero saber o Q de 3, tá bom? Agora tem algumas informações interessantes. O F de 0, ou seja, o Q de 0 é igual a 1. O que significa isso? É que aqui, olha, isso aqui dá 0 ao quadrado, 0 mais C. Então, quando esse ponto aqui a gente já sabe, é o C, né? Mas é só você verificar. Ó, 0, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Sobra só o C igual a Q de T. Quanto é que é o Q de T? Q de 0 vale 1. Então, C igual a 1. Tá bom? No outro aqui vai ser, ó, A vezes 1 ao quadrado. A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C igual a 4. E no outro vai ser A vezes 2 ao quadrado mais B vezes 2 mais 1 igual a 6. Então eu tenho que C vale 1 e eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Dá para resolver então a nossa vida, né? Então só para arrumar, né? A vezes 1 ao quadrado dá A, B vezes 1 dá B, mais 1 igual a 4. Esse mais 1 aqui eu posso simplificar subtraindo um dos dois lados e vai ficar A mais B igual a 3. E aqui, ó, 4A mais 2B, 4A mais 2B, subtrai um dos dois lados igual a 5. 2 equações, 2 incógnitas. Por que eu estou atrás disso? Para achar a função e calcular o Q de 3, que é a nossa resposta. Tá? Para fazer isso, basta eu multiplicar isso aqui, ó, a primeira equação por 2 e subtrair uma da outra, né? Então, se eu multiplicar por 2, vai ficar, ó, 2A mais 2B. Deixa eu botar aqui, ó. 2A mais 2B igual a 6, né? Se eu pegar 2 vezes a primeira equação, dá isso. 2 vezes a primeira equação dá isso. Então, eu vou pegar essas duas aqui e subtrair, ó. 2 de 2 vezes a primeira. Então, 4 menos 2A dá 2A. 2B menos 2B dá 0. 5 menos 6 dá quanto? Menos 1. Arrumando isso aqui, 2A igual a menos 1. 2A igual a menos 1. Se eu dividir os dois lados por 2, vai dar A igual a menos meio. Então, aqui eu já determinei o coeficiente A e já determinei o coeficiente C. Agora, resta-nos determinar o coeficiente B, que está fácil, né? A mais B igual a 3. A mais B igual a 3. A vale menos meio. B eu não sei, igual a 3.
Se eu somar os dois lados por meio, vai ficar b igual a 3 mais meio. Logo, b igual a quanto? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 meios. Então, esse aqui é o valor do b e o valor do a. Ora, se eu já tenho o a, b e o c, então eu posso substituir isso, que de t vai ser o quê? Menos, né, o a é menos meio, o b é 7 meios, o c vale 1. Então, dá menos meio, dá menos t, 2 sobre 2, mais 7 meios, 7t sobre 2, mais 1. Então, essa aqui é a função polinomial que descreve esse fenômeno aí dentro dessas condições dadas. Tá? Dentro das condições dadas. Então, eu quero achar esse ponto aqui, ó. Eu quero achar esse ponto. Então, é o nosso Q de T. Tá? Eu quero achar esse ponto. Vamos lá, para achar é o Q3, né? Quando o tempo é igual a 3. Então, vai ser menos 3 ao quadrado sobre 2, mais 7 sobre 2 vezes 3, mais 1. Logo, Q de 3 vai ser menos 9 sobre 2 mais 21 sobre 2, né? 7 vezes 3, 21. 3 ao quadrado dá 9, mais 1. Se eu quiser logo fazer tudo, né? Eu vou substituir o 1 por 2 sobre 2, que aí eu tenho todo mundo no mesmo denominador. Então vai ficar menos 9 mais 21, 12, mais 2, 14. Dividido todo mundo por 2 dá quanto? 7. Então, nosso Q de 3 vale 7 miligramas. Se tudo correr como o modelo matemático estabelecido, quando der 3 horas, terão 7 miligramas, né? A quantidade de substância Q. É isso. Vamos para a próxima. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina a fim de determinar o comportamento dessa população após alguns dias. Os cientistas verificaram os seguintes fatos. Fato número 1. A cultura cresceu e ocupou o formato de um círculo. Tá? Então, é um círculo. O raio do círculo é formado pela cultura das bactérias aumentou 10% a cada dia. Então, se num dia R1, no outro dia R2 era R1 vezes 10, mais 10%. Né? Era o R1 mais 10% de R1. E assim vai, né? No R3 era R2 mais 10% de R2. Isso aqui, então, fato 2. Fato 3. A concentração na cultura era de 1000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Então, a concentração... O que é a concentração? É o número de bactérias, nesse caso aí, por milímetro quadrado, né? Ou seja, por área em milímetro. Concentração é isso. E essa concentração ela é constante, igual a 1000. C igual a 1000 bactérias por milímetro quadrado. O número de bactérias por área, na área, né? Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia. Q é a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo. E D, o número de dias transcorridos. Qual é a expressão Q em função de R e de D? Então, olha. Q é o número de bactérias. R, né, número de bactérias. R é o raio. E D é dias transcorridos. Tá bom? Então, bora analisar essa situação e ver se a gente consegue generalizar. Dia 0. Dia 0, o número de bactérias é N0. Dia 1, ou N0, né? Dia 1 vai ser N1. Dia 2 vai ser N2. Dia 3 vai ser N3. E aí, o dia N? E o dia N vai ser quanto? A gente precisa saber. Então, vamos tentar analisar com as informações.
A cultura cresceu e ocupou a área de formato de um círculo. E tem a ver com área. Então, área de um círculo, para quem não lembra, é π vezes o raio ao quadrado, né? Se eu tenho raio, π raio ao quadrado. Certo? Então, é a área de um círculo. A segunda informação é que o raio aumenta a cada dia 10%. Então, se eu tiver um raio N, né, vai ser o quê? Vai ser o anterior mais 10% desse anterior, certo? Mais 10%. Arrumando isso, vai dar Rn menos 1 vezes 0,1 Rn menos 1. Ou seja, Rn vai ser Rn menos 1 vezes 1,1, tá? Por exemplo, R1 vai ser R0 vezes 1,1. R2 vai ser R1 vezes 1,1. Rn vai ser Rn menos 1 vezes 1,1. Certo? É isso que eu quero estar transmitindo aqui com essa situação. Ou 1,1 Rn menos 1, né? Bora arrumar isso para ficar mais palatável. Então, Rn vai ser 1,1 Rn menos 1. Então, essa é a segunda informação. Terceira informação. A concentração ela não muda por milímetro quadrado. E não mudou significativamente. Então, o que é que nos fala a concentração? Tá? A concentração nos fala o seguinte, que 1000 bactérias por milímetro quadrado vai ser o número de bactérias pela área. É isso que a terceira informação nos diz. E aí, o que a gente tem aqui? Nós temos que, se eu quero saber a quantidade Q, né, que é esse N, assim, a quantidade Q é o N, tá? É isso que está falando aqui, ó, Q. E aqui dias. Então, olha, Q é igual a... depende do número de dias, D. Número de dias, D. Certo? E isso, nós temos a informação que N é igual a 1000 vezes a área. Essa quantidade, então, vai ser igual a 1000 vezes a área. De acordo com o dia, né? Área. Qual é a área no dia 0? É πr ao quadrado sobre, no caso aí, πr ao quadrado N 0, né? Do dia 0. Então, aqui o que é que eu vou ter? Ó? A quantidade vai ser D igual a 1000, que multiplica πr de acordo com o dia, ao quadrado. Certo? Esse Q, eu vou levar isso para a próxima, para a gente analisar na próxima página. A quantidade, então, de acordo com o dia, vai ser 1000 π R daquele dia ao quadrado. Tá? Como é que a gente calcula o R daquele dia? O R daquele dia vai ser o R do dia anterior vezes 1,1. Mas como é que eu generalizo isso? Né? Bom, eu vou ter que saber pelo menos talvez o R0, né? O que é o R0? O R0 vai ser no dia 0 a quantidade de bactérias. Então, olha só. R0, aí o que é o R1? É o R0 vezes 1,1. E o R2? É o R2 vezes 1,1. Mas o que é o... É o R1 vezes 1,1. Mas o que é o R1? Ó, R0, R1, R2, R3. Eu posso transformar isso em R0 vezes 1,1 vezes 1,1. Entendeu? Ou seja, R0 vezes 1,1
ao quadrado. No fundo aqui a gente está numa série chamada progressão geométrica, tá? Eu só estou mostrando como é que chega nela. R3 vai ser R2 vezes 1,1. Mas o que é o R2? O R2 é o R0 vezes é o R1 vezes 1,1. Tudo isso vezes 1,1. Só que o R1 é o R0 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, R0 vezes 1,1 a terceira. R3 a terceira. Pelo mesmo raciocínio, R4 vai ser R0 vezes 1,1 a quarta. Pelo mesmo raciocínio, Rn vai ser R0 vezes 1,1 elevado a n. Assim, esse Rd aqui vai ser 1000 π R0 ao vezes 1,1 elevado a d dias, né? A d dias. Tudo isso ao quadrado. Logo, Q de D vai ser 1000, que multiplica π, que multiplica R0 ao quadrado, vezes 1,1, vezes 1,1, duas vezes D, né? Propriedade da potência. Tá bom? Então, esse aqui é a quantidade. Dá para arrumar, se você quiser arrumar, tá? Eu vou deixar, vou apagar aqui para não ficar um negócio muito carregado, né? Dá para você arrumar, talvez colocando aqui 10 a terceira, 1,1 ao quadrado. Eu posso também calcular logo 1,1 ao quadrado, que dá 1,21 elevado a d. Tá? Então vai ficar, ó, Q de D vai ser, vamos arrumar aqui, 10 a terceira π, R0 ao quadrado, 1,21 elevado a D. Tá? Então, essa aqui é a expressão geral que eu vou ter da quantidade de bactérias em função, nesse caso aqui, do raio, né? R0, que é o raio inicial. Que eu chamei isso aqui de R0. E D, que é o número de dias, né? Porque no dia 0, Q vale, tem lá a quantidade N0. Só que ela é no formato de um círculo que tem essa concentração aqui, ó. Ela não muda. É isso que faz a gente resolver isso, tá? No dia 0, a concentração vai ser 1000, que vai ser a quantidade N de bactérias, ou Q, né? Sobre π R inicial, R0, ao quadrado. No outro vai ser 1000 Q π R1 ao quadrado. No outro vai ser 1000 Q π R2 ao quadrado. E aí você estabelece essa relação entre Q e raio. No caso, para não deixar um R qualquer, um R de D, eu coloquei dependendo lá do primeiro valor, né, do R0. Foi por isso que eu trabalhei isso. Tá bom? Então, essa expressão aqui, eu dou uma ajeitada nela para deixar em função do raio inicial, ao invés de deixar apenas do RD, né? Porque o RD, ele vai ser o RD menos 1, que cresceu 1,1. Ou o RD vai ser o raio inicial, que multiplica 1,1 pelo número de dias transcorridos. D. Tá? É o nosso RD que a gente pode substituir aqui e arrumar. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu arrumei essa história aqui.